Salve, torcida colorada! E aí, tudo belezinha? Bom, pelo menos por enquanto está, né? Passamos para as oitavas de final da Copa do Brasil. E eles não sei onde é que estão perdidos por aí. Bom, gente, hoje, dia 24 de maio, ontem foi 23 de maio, e eu não fiz vídeo ontem. E nesse dia 23 de maio, este canal completou 9 anos. Isso. Canal com 9 anos de atividade. São quase uma década falando principalmente de internacional, né? Do nosso clube. Embora que nesse tempo teve alguns assuntos fora do futebol, né, como das enchentes, né, de maio, das enchentes do ano passado, né, nesse mesmo mês que nós estamos agora. E eu aproveito então este vídeo de hoje para agradecer a todos que de uma forma ou outra, né, nos prestigiaram nossas publicações aqui. Aos inscritos do canal, né? Aqueles que sempre acompanham, deixam o like. Então, quero continuar tendo o apoio de vocês, beleza? Vamos ver se nós chegamos aí a 10 anos de canal com o mesmo prestígio que a gente tem mantido até agora. Mas vamos ao que interessa hoje. Uma análise do que está acontecendo com o Inter, em termos de preparação física. Bom, eu deixo claro aqui que a maioria dos vídeos, como esse de hoje, é uma opinião minha, tá? Daquilo como eu enxergo o Internacional hoje. Vocês podem concordar, podem discordar, todo mundo é livre para ter sua opinião. E o chat está aí, porque o canal é canal Vozes da Torcida Colorada. Então, o canal é para que, de alguma forma, vocês deixem a sua voz, a sua opinião, seu comentário. Beleza? Vamos lá, então. Eu tenho observado, assim como todos vocês, né, todos os colorados têm observado, que o Inter tem jogado um tempo só. Principalmente no segundo tempo, quando o time emprega mais intensidade em campo. Alguns de vocês vão dizer que o time está voando fisicamente, porque corre o segundo tempo. Calma nessa hora. Espera aí. E no primeiro? E no primeiro tempo dos jogos do Inter? O time tem entrado em campo com lentidão, muita troca de passe, morno. E isso, para mim, deixa claro que é uma forma de não se desgastar muito no primeiro tempo, para poder, então, dar mais intensidade no segundo tempo, quando o adversário já está mais desgastado. É uma tática? É. É problema de preparação física? Não. Isso tem ocorrido devido à maratona de jogos e principalmente os jogos que nós temos tido, adversários mais qualificados. Vejam a tabela do Inter até agora. Analisem comigo os últimos jogos. Contra o Nacional, primeiro jogo aqui, segundo jogo lá. O Inter entrou morno, tomou 3 gols. No segundo tempo, deu intensidade, correu atrás, empatou o jogo. Contra o Nacional de Medellín, o primeiro tempo,
complicado para o Inter. Segundo tempo, Inter foi para cima, deu intensidade, fez 3-0. Contra o Maracanã, sabe, não é um time tão qualificado, mas o Inter morno no primeiro tempo, sem intensidade, trocando passe, procurando brecha, quando desse uma brecha entrava, né? Mas resolveu os dois jogos no segundo tempo. 1-0 aqui, 3-0 3-0 lá em Floripa. Contra o Mirassol, o time entrou morno, né? Trocando passe, tomou um gol do Mirassol. Aí teve que correr atrás, empatou o jogo, não conseguiu virar. Isso é só para constar alguns exemplos, mas vocês analisarem quase todos os jogos do Inter, foram assim. O Inter pressionou e fez os gols somente no segundo tempo, quando empregou intensidade. O problema é que quando joga fora de casa, a tendência é sempre o adversário fazer pressão nos minutos iniciais do jogo, né? E isso pode fazer o Inter ter que redobrar a intensidade no segundo tempo para correr atrás do placar, como tem ocorrido, né? Em alguns casos aí. E algumas vezes não consegue, como foi contra o Mirassol, não conseguiu. O Nacional e somente empatou o jogo. Contra o Palmeiras, tomou 1-0, correu atrás, foi melhor em campo, não conseguiu fazer, porque nós sabemos que o Inter tem problema de conclusão. Né? Tem problemas de conclusão a gol. Minimizado agora um pouco pela entrada do Ricardo Matias, que já mostrou ter categoria, calma, técnica e vontade. A diferença dele para os demais atacantes é grande. Aí vão dizer, mas ele só tem 18 e é inexperiente. Neymar também era. Né? Estevão do Palmeiras também era. Hendrick também era. E muitos outros nessa idade também eram jovens. Né? Mas resolve. E eu tenho certeza que Ricardo Matias pode resolver. Bom, como eu disse, algumas vezes não consegue, né? E em casa, com a ajuda da torcida, tem conseguido. Né? Como eu falei, o Atlético Nacional, o empate com o Nacional, o empate com o Mirassol, né? A vitória sobre o Maracanã, sempre no segundo tempo. Mas, e no próximo jogo contra o Bahia? É um time qualificado, é um time que joga bola e é um time que emprega intensidade do início ao fim. O Roger vai ter que modificar isso. Como o empate nos serve, tem que entrar mordendo, com intensidade, desde o primeiro minuto, para conseguir ou tentar conseguir uma vantagem maior ainda. Né? Pois o empate nos serve. E se nós sairmos ganhando de 1-0, um gol no início, empregando intensidade, num jogo que basta um empate para a classificação, é meio caminho andado dentro do próprio jogo. E se manter uma vantagem até metade do segundo tempo, né, jogando com intensidade, daí sim. Pode haver, então, algumas modificações para segurar o resultado até o final, né, pois vai estar ganhando de 1-0. Se caso ocorra um gol do Bahia lá no final do jogo, por ali, fica no 1-1. Neste domingo, tem o Sport, que não ganhou de ninguém. Está na lanterna do campeonato. Jogo para preservar os principais jogadores para o jogo contra o Bahia. Até porque eles também vão preservar contra o Grêmio. E não dá para arriscar lesões ou fadiga para este jogo. Mesmo tendo um time misto, hoje contra o Sport,
o resultado tem que ser positivo, né, gente? Nós estamos a 1 ponto da zona de rebaixamento. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos colocar o time titular. E aí, então, nós vamos ter que ver a capacidade do Roger em montar o time. Porque a vitória contra o Sport é necessária. Beleza, gente? É só uma crônicazinha, um comentáriozinho neste sábado chuvoso e frio, né? Beleza? Deixa o likezinho, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e seja membro se possível. Conto com vocês. Beleza? 9 anos de canal, vamos para o 10º ano e temos 13.300, um pouco mais disso, de inscritos. Vamos tentar chegar pelo menos a 14 mil neste 9º ano de canal. Gostaria de chegar a mais, mas 14 mil eu vou ficando satisfeito. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Beleza? Tchau! Fui! Até amanhã!